Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Para vocês que estão assistindo em casa, também bom dia. Hoje estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Estamos à metade do Evangelho. Esta história marca um início e um depois no Evangelho. Como estamos no ano também litúrgico, mais ou menos no meio, marca como um antes e um depois. Que é o momento em que cai a ficha para os discípulos que Jesus é de verdade o Messias. E com isto, Jesus coloca nas mãos dos homens a sua própria autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que liga na terra será ligado nos céus e vice-versa. Deus colocou a sua própria autoridade em nossas mãos, nas mãos de todos nós. E para entender melhor, a Santa Igreja, na sua sabedoria, sempre coloca uma leitura paralela do Antigo Testamento. Nesse caso, uma leitura do profeta Isaías. Nós escutamos agora Deus tirando toda a autoridade de um administrador, Sobina, e dando para outro. Mas vamos colocar no contexto. Quem era esse administrador do palácio? Sendo administrador do palácio, quer dizer que era um alto funcionário do rei, um sucessor de Davi, servindo a este rei, tipo um ministro de finanças, um ministro do governo, em nossos termos. E aconteceu em um momento de prosperidade em Israel. Lendo um pouco antes, encontramos que tinham preparado grandes cisternas, piscinas, para colher a água, para que depois, no tempo de seca, teria abundante água para o povo. Tinha fartura de bens. Tanto assim, as pessoas, encontramos essa frase bem famosa, diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Estavam vivendo fartura, tranquilidade. Nisto veio o administrador Sobina, que começou a preparar, construir uma sepultura para si mesmo, em alto, perto da cidade de Jerusalém. Pensam que de repente foi no Monte de Oliveiras, onde Jesus depois faria a sua oração, suplicando Deus afastar o cálice dele. Uma sepultura maravilhosa, um monumento a si mesmo. Imagina a ousadia dele, usando dos recursos, podemos dizer, públicos, para a sua própria honra, para que depois todo mundo vão lembrar de mim. Quando era adolescente, na escola ainda, tínhamos um curso de literatura, e um dos poemas que nós tínhamos que ler se chama Ozymandias, de um autor inglês que se chama Shelley. Seria bom dar uma investigada. É um poema bem curto, mas dá o mesmo sentido do que aconteceu a esse administrador. E diz, traduzindo mais ou menos: encontrei um viajante vindo de uma antiga terra, que me disse duas imensas e destroçadas pernas de pedra
erguem-se no deserto, perto delas, sobre a areia. Meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando. Dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem estampadas nessas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem estas palavras: meu nome é Osimandias, Rei dos Reis. Contemplai minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta em redor a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Assim as honras humanas. Ficam duas pernas sem tronco, sem corpo, cabeça enterrada, uma inscrição com o nome desse Rei dos Reis. E ao redor, nada, nem cidade, só areia e poeira. O que é a honra? O que é esse monumento que a gente constrói a si mesmo, ao egoísmo? É isso que fez o administrador Sobina. É o que faz tantas vezes na história das pessoas. Todos nós temos, em um grau ou outro, autoridade sobre outros. Todos. Uma mãe de família, um pai de família, um chefe de uma empresa que também tem seus empregados com autoridade. Todos temos um grau de autoridade. Como usamos esta autoridade? Autoridade que vem de Deus. Não sou eu que me dei esta autoridade. Vem de Deus. Lembra aquela passagem quando Jesus estava sendo levado para a morte diante de Pilatos? Pilatos falou: não sabes que eu tenho autoridade para te livrar ou para te mandar a morrer? E Jesus falou: não. Tu não terias nenhuma autoridade se não tivesse recebido do alto. Toda autoridade vem de Deus. Nós somos representantes de Deus diante dos outros. Podemos ver hoje e agora a passagem do Evangelho, Jesus dando a sua própria autoridade a Pedro. E através de Pedro, aos outros apóstolos e todos os bispos, e pelos bispos, aos padres e diáconos, às autoridades da igreja, e também a toda pessoa humana. Toda a autoridade que nós temos vem de Deus. Ele nos deu tudo. Tudo vem dele. A Ele a honra e a glória. Como usamos a nossa autoridade? A autoridade da Santa Igreja, representado pelos padres e bispos, já sabemos pela história, muitas vezes mal usada. O Papa Júlio II, que construiu a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, queria colocar dentro da própria Basílica uma sepultura para si mesmo. Quem realmente lembra desse administrador Sobina? A sepultura para si mesmo. Uso da autoridade para fins próprios não agrada ao Senhor.
Hoje é um dia para refletir sobre isso. Deus deu sua própria autoridade a nós para usar bem e usar para construir e não para destruir, para dar vida às outras pessoas e não à morte. Às vezes, quando temos alguma festa, um churrasco, um aniversário, já notamos que tem pessoas que, ao entrar, vão criando um ambiente alegre, agradável. Tem outras pessoas que, ao entrar em um ambiente, como suga toda a vida dos outros. E toda a atenção tem que ser dada a esta pessoa. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de exercício dos dons recebidos de Deus você quer dar? Como você quiser usar da autoridade que Deus colocou nas suas mãos, assim será o ambiente que você vai criar. Um ambiente agradável, alegre, que constrói virtudes, ou pessoa que vai sugando a vida dos outros. No final, eu acho que todo mundo deseja ser o primeiro, aquele que dá vida, cria alegria, constrói a vida dos outros e não constrói monumento para si mesmo. Porque ao final isto seria imitar a vida de Jesus mesmo, que veio não para destruir, sino para construir, para dar vida, para restaurar a nossa dignidade de pessoas humanas criadas na imagem dele. Então essa é a pergunta para hoje. Como é que eu quero administrar os dons recebidos de Deus? Exercer a autoridade que Ele colocou em minhas mãos. E depois buscar agir conforme esta vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.